Deus. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 41. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 38. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão e o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Amém? Vamos orar. Santo e poderoso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, meu Pai. Meu Deus, e nesta manhã, Senhor, nós queremos ouvir tudo aquilo que o Teu Espírito Santo tem preparado para ministrar aos nossos corações. Eis-nos aqui, Senhor, como o jovem Samuel, Senhor, naquele tão importante encontro que ele teve contigo, Senhor, em que ele foi instruído sabiamente pelo sacerdote a dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, queremos, ó Senhor, gravar a tua palavra no nosso coração, queremos ser fortalecidos, queremos ser transformados pela tua palavra, Pai, edificados por esta palavra. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. O Senhor me levou a esse capítulo de Gênesis, e exatamente a partir do versículo 38. E o Senhor ministrou ao meu coração que toda luta tem um fim. Quando nós estamos no meio da luta, ela parece que não vai ter fim. Quando a tribulação é grande, parece que não tem saída. Quando as dificuldades, elas são maiores do que a nossa força, do que a nossa capacidade, e quando elas se estendem por um período além do que a gente gostaria que acontecesse, a nossa perspectiva humana é de que aquilo vai acabar com a gente. Aquela luta, aquela prova, aquela tribulação vai destruir a nossa vida, de que o nosso fim vai ser desse jeito mesmo, que é bom a gente se conformar em sofrer, que é bom a gente se conformar com a tribulação e a angústia, mas o Senhor ministrou ao meu coração de uma maneira poderosa: toda luta tem um fim. E a partir do versículo 38, nós estamos vendo Deus pôr fim a toda a luta, a toda a tribulação, e até aqui o jovem José tem passado na sua vida. Por mais difícil que seja a luta, a tribulação e a adversidade, o Senhor quer que você entenda e que você grave no teu coração que vai acabar. O Senhor é aquele que põe um ponto final na luta, na tribulação, na tempestade, na angústia, na dor e no sofrimento. E Ele tem poder de pôr um ponto final e de colocar diante de nós uma nova vida. José até aqui ele viveu não como alguém familiarizado com luxo, não é alguém familiarizado com riqueza, não é alguém familiarizado com poder, com glória. Nada disso até aqui fez parte da vida de José. Muito pelo contrário. José cresce numa família simples, humilde, de criadores de ovelhas, de criadores de rebanhos. E José
Por mais que você possa dizer, não, mas o pai dele mimava ele. Tudo bem, mas mesmo assim, a sua origem é humilde. Mesmo assim, ele vem de uma família de trabalhadores, de lutadores, de batalhadores. E no meio da história de José, algumas tragédias vão se sucedendo sobre a sua vida. Uma após a outra, e cada vez parece que a vida de José, ela vai se encaminhando para uma tragédia final, para um fim que ninguém gostaria de ter na sua vida. Mas o mesmo Deus que interviu na história de José é o mesmo Deus que intervém na nossa história, na minha e na tua história. Amém? Glória a Deus. Deus é quem determina, aleluia. A história de José, a Bíblia ela começa lá no capítulo 37. Vamos voltar lá para o capítulo 37. Umas folhinhas atrás aí, nós vamos encontrar o início da história de José. Diz aqui, no versículo 2, estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia má fama deles a seu pai. Presta atenção, sendo José da idade de 17 anos. José é um jovem, José é um moço, José é um rapaz. Numa família numerosa, numa família que naquela época, pela dureza do coração dos homens, eles tinham várias mulheres. Jacó mesmo tem 2 esposas e mais 2 concubinas, que não são suas esposas diretas, mas são suas concubinas. São servas de suas esposas, e as suas esposas permitem que ele tenha um relacionamento de marido e mulher com elas, porque naquele tempo, quanto mais filhos uma mulher tivesse, mais abençoada ela era considerada, mais bem vista aos olhos da sociedade ela era. Nós sabemos que isso não parte do coração de Jacó, isso parte do coração de Labão, que engana ele, e ele está trabalhando para casar com Raquel, e Labão engana ele, lhe dá a sua filha Leia primeiro, depois dá Raquel, e para cada uma ele dá uma serva, e essas esposas então começam a competir entre si, e por isso as concubinas as suas servas são dadas como concubinas a Jacó. É uma família numerosa, são muitos, e há uma intriga constante no meio da família. Qual é a família que não tem problema? E a família de Jacó tem muitos problemas de relacionamento, problemas de várias coisas. E aqui diz que Jacó estava com os filhos de Zilpa, e estava ali com os filhos de Bila, que são concubinas de seu pai, e José trazia má fama deles a seu pai. O comportamento deles não era bom. E não só dos filhos de Bila e Zilpa, mas os próprios filhos de Leia também não têm um comportamento da maneira correta. E José é aquele filho da velhice de seu pai, primogênito filho de Raquel, da esposa que realmente Jacó ama. E ali Jacó, por ele ser um dos mais novos, depois vai vir Benjamim, né? São os 2 mais novos, os filhos de Raquel, há uma preferência por eles. E isso vai causar atritos, vai causar muitas coisas no meio da família. E o Senhor foi me levando nesse capítulo 37 e foi me mostrando aquilo que aconteceu com José e que serve de lição para nós. E vai dizer aqui no versículo 4 que José era amado. Versículo 4 diz: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. José era odiado porque era amado. Você já viu alguma coisa acontecer assim? Já aconteceu com você? As pessoas ficam com raiva de você porque você é amado por alguém, porque alguém te ama, porque alguém quer o teu bem, porque alguém quer te favorecer, e as pessoas sentem inveja por causa disso. Isso é comum, isso é natural, isso é coisa que nós mais vemos no nosso meio. Quantas pessoas não conseguem ver o bem do seu próximo? Ver o seu próximo bem, ver o seu próximo feliz, e estão ali influenciados pelo diabo para querer acabar com a alegria, com a felicidade daquela pessoa que está vivendo aquilo que elas queriam viver. Na verdade, os irmãos de José queriam o amor que o pai tinha por José. Mas eles, em vez de conquistarem o amor de seu pai, sendo filhos
que obedeciam, sendo filhos que faziam aquilo que o pai lhes falava, eles tinham um comportamento ruim, mas José fazia aquilo que o seu pai queria. E ele era odiado porque era amado. Diz aqui a palavra do Senhor no versículo 10 e 11, que José tinha sonhos, ele recebeu os sonhos de Deus. Verso 10, e contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. José era invejado porque José tinha sonhos. Quantas pessoas, ao ouvirem os sonhos de outras pessoas, os planos, os projetos, os desejos, elas ficam com inveja. Tem pessoa que não sabe se alegrar com aquilo que o outro almeja para a sua vida. A pessoa conta um sonho e fala, isso aí, né, esquece. Quantas pessoas são assim? Você? Não, você não. Menosprezam, invejam a gente, porque na verdade eles queriam aquilo que nós queremos. Os sonhos de José não vêm da sua ambição, não vêm da sua mente, nem do seu coração, mas vêm de Deus. Deus está mostrando para ele qual é o propósito dele na vida, e muitas vezes Deus trabalha assim conosco. Deus nos dá um sonho, Deus nos dá uma visão, Deus nos dá uma direção, e quando a gente compartilha com algumas pessoas, a gente vê que as pessoas, irmãos, não é gente de fora não, são da própria família, às vezes são da própria igreja. Quantos testemunhos a gente vê, né, de pessoas que Deus mostra uma coisa, e os próprios irmãos, a própria pessoa da igreja fala, não, isso aí não, esquece, isso não vai acontecer na tua vida não. Aquele que tem o poder de realizar os sonhos é Deus. Mas não é qualquer sonho, irmão. Não é um sonho aleatório. Não é um sonho de ambição. Não é um sonho de poder, de fama e de glória pessoal. Os sonhos de José procedem de Deus. E muitas vezes Deus coloca algo na nossa mente e no nosso coração, que é dele, que procede dele, que vai ser para a glória dele, que vai ser, meus irmãos, para aquele propósito que ele tem na nossa vida. Eu me lembro que quando eu era jovem, adolescente, meu pai tinha um livro do Billy Graham em casa, chamado O Desafio ou O Grande Desafio, não me lembro. E era uma série de sermões do Billy Graham que estavam registrados naquele livro. E um dia, eu era jovem, devia ter uns 13, 14 anos, eu li aquele livro e aquilo me chamou a atenção, começou a queimar no meu coração, olhando ali como Deus usava. Eu li aquele livro, reli aquele livro, eu fiquei pensando, nossa, eu queria que Deus me usasse assim também, vendo ali como Deus deu sabedoria, deu unção para a vida daquele homem. E hoje eu vejo que foi Deus, porque depois quando eu cresci um pouquinho mais, falei, esse negócio de ser pastor não é para mim não quero saber. Meu pai era pastor, eu via as dificuldades que ele enfrentava, eu falava, depois quando eu cresci, eu falei, não quero saber disso não, vou jogar isso aí para lá, não quero ser pastor não, vou viver a minha vida, não quero saber de igreja não, eu vou, frequento, eu vou lá, participo, mas eu vou viver a minha vida por minha conta, eu não quero saber disso não. Mas hoje, lembrando, e o Senhor me fez lembrar disso, era Deus, já era o trabalhar, já era o agir de Deus. Então Deus vai preparando a nossa vida. Deus não trabalha com as coisas assim por acaso. Deus não é, muitas pessoas pensam que Deus é como nos filmes, né? Faz assim, as coisas acontecem, ou pega uma varinha. Não, Deus vai trabalhando progressivamente, gradativamente na nossa vida. Deus colocou esses sonhos em José, mas os seus irmãos o invejaram por causa dos seus sonhos. Versículo 13 e 14 aqui, diz assim, disse, pois, Israel a José, não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, pois, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse, eis-me aqui. E ele lhe disse, ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim, o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. José vai se encontrar com seus irmãos, porque José é obediente. Mesmo sabendo que os seus irmãos não conseguiam falar com ele pacificamente,
vendo, porque muitas vezes, irmãos, a gente percebe quando você chega num lugar e você não é bem recebido, ou você não é bem quisto naquele lugar, só pelo olhar, só pela reação das pessoas, você já entende o que está acontecendo. José entendia que os seus irmãos o invejavam, José sabia que os seus irmãos o odiavam, José sabia que os seus irmãos não se sentiam alegres com a sua presença, mas o seu pai lhe deu instruções e ele vai obedecer. São lições que nós temos que aprender, irmãos. Muitas vezes Deus vai mandar a gente ir num lugar e a gente sabe que as pessoas não querem que a gente esteja ali, mas a gente tem que ir. Muitas vezes Deus vai mandar a gente fazer coisas que a gente, por nós, naturalmente, nós não gostaríamos de fazer, mas nós temos que ser obedientes. José está indo porque o seu pai lhe deu instruções e ele está obedecendo. Em tudo isso nós vemos o trabalhar de Deus na vida de José. Nós temos que ser obedientes, mesmo que a gente não se sinta bem, mesmo que a gente não se sinta confortável com aquela situação. Ah, meu Deus, eu vou fazer isso, será que eu vou fazer isso? Ah, eu não gostaria de fazer isso, mas Deus deu uma instrução, vá e faça. As pessoas vão fechar a cara para mim, as pessoas vão torcer o nariz para mim, o que eu falar, as pessoas não vão aceitar, não tem problema. Você está obedecendo ao Pai. José sabia de tudo isso. Sabia que os seus irmãos não iriam olhá-lo com bons olhos, não iriam recebê-lo bem, não iriam gostar da sua presença, muito menos eles queriam ouvir nada que José falasse, eles não queriam saber nada disso, mas José está obedecendo o seu pai. Crente tem que ser alguém obediente, crente tem que ser alguém que se submete. Não tem problema. Ah, vou passar vergonha, não tem problema. Vou passar caramba, não tem problema. Ah, não vão aceitar o que eu falo, não tem problema. Vão fechar a cara para mim, não tem problema. Ah, vão até rejeitar o que eu falei, não tem problema. Eu estou obedecendo ao meu Pai. Esse tem que ser o sentimento e o caráter do cristão. As pessoas podem ranger os dentes contra mim, as pessoas podem fechar a cara contra mim, as pessoas podem falar, cala a boca, não quero ouvir, não tem problema, mas eu vou falar, mas eu vou entregar aquilo que Deus me deu para entregar, mas eu vou estar aonde Deus quer que eu esteja, amém? Nós temos que ser como José nesse aspecto. Vamos lá para o capítulo 39. Por causa da obediência de José, José é traído e vendido. Porque se ele fosse desobediente, ele não fosse encontrar os seus irmãos, ele não teria sido vendido nem traído. Mas ele foi. Mas Deus está trabalhando nisso. José então chega até o Egito como escravo. Mas a palavra do Senhor diz que José era fiel. Capítulo 39, versículo 5. Diz assim, aconteceu que desde que o pusera Potifar sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo. A bênção de Deus, ela está sobre um servo obediente e sobre um servo fiel. A bênção, nós cantamos aqui, do Senhor nos acompanha. Nos acompanha, isso é bíblico, isso está na palavra do Senhor. A bênção do Senhor, ela nos acompanha. Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. O crente é uma bênção. Nós somos uma bênção. Aonde nós estamos, nós levamos a bênção de Deus conosco. A bênção de Deus está sobre a nossa vida. A presença de Deus está sobre nós. O favor de Deus está sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. José entra na casa de Potifar e Deus entra na casa de Potifar. Versículo 2, o Senhor entra na casa de Potifar por causa de José. José está na casa de Potifar, então Deus está na casa de Potifar. E se Deus está na casa de Potifar, a bênção de Deus entra na casa de Potifar. Potifar é egípcio, Potifar não conhece a Deus, Potifar não sabe nada da palavra de Deus. Mas Potifar é um homem inteligente. Desde que esse jovem entrou aqui, as coisas aqui mudaram. O ambiente nessa casa mudou. Eu estou olhando aqui para o serviço da casa, eu estou olhando para aquilo que tem que ser feito aqui, e as coisas estão abençoadas aqui. Desde que esse jovem colocou os pés aqui, irmão, você tem que entender isso. Você colocou o pé na empresa, você colocou o pé em qualquer lugar, você está levando bênção para aquele lugar.
E as coisas vão ser diferentes naquele lugar por tua causa. Hoje eu vejo muitos crentes com medo. Não, eu estou ali, mas está uma opressão, irmão. Maior é aquele que está em você. Ah, eu estou naquele lugar, mas eu não me sinto bem, irmão. Determina a bênção de Deus naquele lugar. A Bíblia diz, todo lugar que você colocar a planta do teu pé, o que acontece? O Senhor te dá aquele lugar. Você é a autoridade espiritual naquele lugar. Seja uma empresa, seja um comércio, seja qualquer lugar. Você colocou o seu pé ali, o ambiente muda por causa de você e por causa daquele que está em você. Aleluia! Porque Deus está junto com você. Ah, mas a pessoa lá não serve a Deus, não tem problema. Mas eu entrei lá e Deus entrou comigo, aleluia. A presença de Deus está sobre mim, aleluia. As coisas vão mudar. Tem muitos crentes que não conseguem enxergar isso. Fica com medo do diabo, fica com medo do inimigo. Não, tem uma pessoa assim. Não, irmão. Pode ter uma pessoa assim, pode ter uma pessoa assada, pode ter uma... O Egito era a nação, uma das mais idólatras do mundo, servia um monte de Deus, tinha um monte de estátua, era uma idolatria danada, mas José não está ali para servir aos ídolos, José está ali para servir a Deus, José pisa ali, aleluia, e a presença de Deus se manifesta ali, na vida dele e através dele. Na tua vida é assim também, na minha vida é assim também, não importa onde a gente está. Aconteceu uma coisa nessa viagem, irmãos, que olha, eu fiquei admirado, até falei para as meninas assim, uma experiência real. A gente estava andando numa rua, Serra Negra, tem uma rua lá que é comércio dos dois lados. As meninas foram entrar numa loja, era uma loja de, não lembro, acho que era maquiagem. Eu falei, vou ficar aqui na calçada. Vou ficar aqui na calçada, não vou entrar não. Fiquei na calçada, de repente escutei um batuque, um pessoal cantando. Falei, que é isso? E alto. Batuque. Falei, opa. Olhei, de repente olhei assim. Parte de cima das lojas, assim, tinha um lugar todo fechado e o barulho estava vindo de lá. O sangue de Jesus tem poder. Senhor, queima, Senhor. Todos os demônios desse lugar. Daqui a pouco o batuque parou, de repente. Eu falei, oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Não, estou aqui, Senhor, estou aqui. E a tua presença está comigo, Senhor. Os teus anjos estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Daqui a pouco começava um pouquinho assim, só para ver se eu ia desanimar. Ah, não vai voltar não, em nome de Jesus. Quando estiver aqui não vai voltar não. Tentaram voltar, perdi a conta de quantas vezes eles tentaram voltar. Não voltava. Ia um pouquinho, parava. Ia um pouquinho, parava. O Senhor vai queimando, Senhor. Vai queimando, vai destruindo, o Senhor vai desfazendo. Irmãos, eu não fiquei com medo. Em outras oportunidades, eu digo para os irmãos, eu ia ficar incomodado, aquilo ia me fazer um mal. Eu ia falar, não, para as meninas, vamos embora daqui. Eu ia querer sair daquele ambiente. Em outras oportunidades eu teria feito isso. Mas o Senhor me fez entender que não. Maior é aquele que está em mim. Há um poder, aleluia, não por causa de mim, mas por causa dele, aleluia. A presença dele está comigo. E quem tem que fugir é o inimigo. Quem tem que bater em retirada é o inimigo, é Satanás. Satanás é que tem que se sentir incomodado com a presença do crente. Satanás é que tem que bater em retirada, porque a nosso respeito o Senhor dá ordens aos seus anjos. Aleluia. Os anjos de Deus estão a nosso redor. Os anjos de Deus estão conosco. Aleluia. E nós temos uma voz de autoridade. Jesus diz em Lucas 10, eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Irmão, onde é que Deus colocou o inimigo? Se é para pisar, Deus colocou ele debaixo dos nossos pés. Nós somos a autoridade espiritual, aonde quer que a gente esteja. E nós temos que exercer. A autoridade é para ser exercida, irmão. A autoridade é para ser usada. Em nome de Jesus, não é porque eu acho que eu sou melhor, não. É porque eu sei quem é que está em mim. Eu sei quem é que está comigo. E eu sei que aquele que está comigo não está comigo para nada. Ele está comigo para fazer a diferença. Ele está comigo para transformar o ambiente. José entra na casa de Potifar. O Senhor entra na casa de Potifar. E Potifar é idólatra. Potifar está acostumado a fazer sacrifício. Potifar está acostumado a acender incenso. Potifar está acostumado com um monte de rituais. Mas de repente Potifar vê que o negócio mudou. Agora não preciso de incenso, por quê? Porque tem alguém aqui e serve a um Deus vivo, tem alguém aqui que serve a um Deus que é poderoso, vamos colocar Ele sobre todos os negócios, vamos colocar Ele sobre tudo, aleluia, porque a bênção, não adianta acender incenso, a bênção está na vida dele, aleluia,
A bênção de Deus está sobre a nossa vida. José é fiel, José anda com integridade. José está ali, mas José está servindo, como a Bíblia diz, como se servisse a Deus. Muitos crentes não trazem a bênção de Deus, por quê? Porque entra no emprego, maldizendo o emprego, reclama do patrão, reclama do emprego, não faz as coisas direito. Como é que Deus vai abençoar? Você entrou no lugar, abençoa aquele lugar. Senhor, obrigado por este emprego. Senhor, obrigado por esse trabalho. Senhor, abençoa o meu patrão, Senhor. Ele veja, Senhor, que através da minha vida ele está sendo abençoado. Senhor, traz a bênção aqui sobre esse ambiente, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Você vai ver se Deus não vai abençoar. Você vai ver se ele não vai olhar e falar assim, não, peraí, aconteceu alguma coisa aqui diferente. As coisas mudaram aqui. Agora, se você entra lá e fala, Senhor, que lugar ruim, Senhor. Ah, que patrão ruim, Senhor. Ah, eu não gosto desse emprego. Como é que Deus vai abençoar? Como é que Deus vai transformar o ambiente? Se a gente está reclamando, se a gente está mal-humorado. Agora começa a abençoar. Começa a abençoar, começa a dizer, Senhor, abençoa e consagra esse dia de trabalho. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão aqui. Abençoa os clientes que vão chegar aqui. Senhor, abençoa. Começa a abençoar e você vai ver a bênção de Deus transformar. Nós somos chamados para sermos a diferença. Sal e luz significa isso. Foi isso que Potifar viu em José. Tem alguma coisa diferente na vida desse rapaz aqui. O crime do qual José foi acusado era um crime possivelmente de morte. Mas Potifar não manda matar José. Ele era o capitão. Capitão do faraó. Ele tinha poder de... O cara tentou abusar da minha mulher, mata ele. O faraó não ia reclamar, ninguém iria se contrapor ao que Potifar fizesse. Mas Potifar temeu. Esse jovem tem Deus na vida dele. A minha mulher falou uma coisa, mas eu não vou matar não. Porque eu sei que tem alguma coisa de Deus na vida desse jovem. Aleluia! José então vai para a prisão injustamente. Capítulo 39 ainda, versículo 23. José chega na prisão e o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Como é que se prospera dentro da prisão? Como é que se prospera dentro da casa do cárcere? Como é que se prospera no lugar de aflição, no lugar de dor, no lugar de tormento? Como é que se prospera ali? A não ser pela presença do Senhor. A presença do Senhor está ali, e a presença do Senhor mudou aquele ambiente. Paulo e Silas depois vão viver uma experiência parecida. Estão no cárcere interior, no lugar de sofrimento, no lugar de dor, mas a presença de Deus é forte naquele ambiente. Eles começam a louvar a Deus e todos os outros presos os escutam. O carcereiro escuta, todo mundo está escutando, aleluia. Nunca chegou um preso desse jeito aqui. O Potifar aqui, o carcereiro Mor aqui do Egito olhou. Nunca chegou um preso como esse jovem aqui. Esse jovem é diferente. E foi entregando as coisas na mão dele, aleluia. E foi deixando José administrar a casa do cárcere. Versículo 22 diz assim: o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo. O carcereiro Mor entregou a administração da prisão na mão de José. José, cuida aí, José. José, administra aí, José. Os presos começaram a ficar mais felizes, as coisas começaram a mudar, porque José estava ali. José não está ali, irmãos. Revoltado. Quantas vezes Deus coloca a gente numa situação para a gente transformar o ambiente, mas a gente está revoltado. Eu não queria estar aqui, Senhor, estou aqui nessa prisão. Ah, Senhor, o Senhor me abandonou. Ah, Senhor, o Senhor me esqueceu. Deus te colocou ali para fazer uma diferença. Deus te colocou ali para manifestar a glória dele. E como é que você está? Senhor, eu não queria estar aqui. Ah, Senhor, é tão injusto eu estar aqui. Senhor, eu não fiz nada para estar aqui. Senhor, Senhor, pesa a mão sobre o carcereiro. Senhor, em vez da gente estar abençoando, a gente está trazendo maldição. Está deixando o ambiente influenciar a nossa vida, como quando somos nós que temos que influenciar o ambiente, irmão. Somos nós que temos que influenciar o ambiente. Ele entra na prisão e a prisão é transformada. O carcereiro está acostumado a lidar com preso. O carcereiro está acostumado a ver o pior na vida das pessoas. Mas de repente ele enxerga um jovem que não tem pior na vida dele, tem melhor. Tem bênção, tem paz, tem alegria, tem gozo, tem bom ânimo.
Ele olha para esse jovem e diz, mas que coisa é essa? Eu nunca vi um jovem assim. Por que o carcereiro vai entregar a administração na mão do jovem? Por que o carcereiro vai deixar ele tomar conta daquele ambiente? Porque ele vê Deus na vida de José. Porque ele vê a presença de Deus. E o carcereiro entende a mesma coisa que Potifar entende. Não, a prisão aqui, desde que esse jovem entrou aqui, mudou. O ambiente aqui é diferente. O ambiente aqui mudou, aleluia. As coisas mudaram aqui, ó. Isso aqui nem está parecendo mais a casa do cárcere. Isso aqui não está mais nem parecendo uma prisão. Mudou as coisas aqui. Esse jovem entrou aqui, a paz entrou aqui, aleluia. A alegria entrou aqui, o gozo entrou aqui. A gente nem parece mais que está na prisão aqui. Esse rapaz entrou aqui, as coisas mudaram. Se não fosse assim, o carcereiro não ia deixar ele cuidar de nada, irmão. Mas a presença de Deus é tão forte na vida de José. A presença de Deus é forte na nossa vida, irmão. É só a gente entender, aleluia. É só a gente compreender o trabalhar de Deus na nossa vida. E aí a gente vai entender que aonde a gente coloca a planta do nosso pé, muda o ambiente. Porque o Senhor nos dá poder e autoridade, aleluia. Não tem demônio, não tem macumba, não tem força do inferno que resiste à presença de Deus na vida daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem, irmão, não tem. José permite que Deus use a vida dele até mesmo dentro da prisão. Capítulo 40, versículo 8. Entram dois presos novos, chegam dois presos novos. O copeiro do rei e o padeiro do rei, e ambos têm um sonho. Versículo 8, e eles lhe disseram, temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José lhes disse, não são de Deus as interpretações, contai-me, peço-vos. O que isso nos ensina, irmão? A gente tem que deixar Deus nos usar. Quantas vezes Deus quer usar alguém, mas a pessoa fala, não, hoje não, Senhor, hoje eu estou triste. Hoje não, Senhor, hoje eu não estou bem. Hoje, Senhor, não me usa não, Senhor, porque hoje eu estou revoltado. Ah, Senhor, não me usa hoje não, porque eu estou decepcionado. Ah, Senhor, não me usa não, porque... José diz, conta o sonho, aleluia. Tem um espírito na minha vida excelente, aleluia. Eu vou deixar Deus me usar, aleluia. Eu vou deixar o Espírito Santo fluir através de mim. Eu vou deixar a minha vida ser um canal de bênção, aleluia. Eu vou deixar que aqueles que estão à volta de mim tenham uma experiência com Deus através da minha vida, aleluia. O copeiro vai voltar para a presença do faraó. O padeiro vai ser morto, mas o copeiro vai voltar para a presença do faraó. O copeiro tem uma experiência sobrenatural. O faraó vai sonhar, o faraó vai ter um sonho que ninguém consegue interpretar, o faraó vai chamar sábio, vai chamar astrólogo, vai chamar feiticeiro, vai chamar um monte de gente e ninguém sabe dar a interpretação do sonho. O copeiro vai se lembrar, na casa do cárcere tem um varão que Deus usa ele. Faraó, Deus dá a interpretação do sonho. Eu tive um sonho quando eu estava na prisão. O padeiro teve um sonho. E nós contamos o sonho para esse jovem. E o Senhor precisa conhecer esse jovem. Porque o Senhor sabe, olha aquele jovem, aleluia. Deus fala na boca dele, aleluia. Ele ouve o sonho, ele ora para o Deus dele. E o Deus dele revela qualquer mistério, aleluia. E o faraó manda chamar José. Deus está trabalhando em cada detalhe da vida de José. Quantas oportunidades nós perdemos por causa de nós, e às vezes a gente fica, Senhor, por que o Senhor não me dá uma oportunidade? Senhor, por que o Senhor... E Deus está falando, eu estou te dando várias oportunidades, mas as oportunidades que eu estou te dando, você fica triste, você fica decepcionado, você fica magoado, você se esconde, você foge, você perde as oportunidades que eu estou apresentando para vocês. Os irmãos conseguem ver quantas oportunidades Deus está dando para José. Como Deus está conduzindo a vida de José. A própria traição dos seus irmãos lá na frente. Quando ele se encontrar de novo com seus irmãos, ele vai dizer, foi Deus. Foi Deus. Porque se Deus não permitisse eu vir para cá, Deus não poderia me colocar
onde eu estou. Porque se Deus não permitisse vir para cá, Deus não poderia fazer na minha vida aquilo que Ele está fazendo. Você consegue entender isso, irmão? Quantas vezes a gente está triste, acontece alguma coisa, a gente fica, Deus, eu não aceito isso. Ah, meu Deus, por que isso? Não, ser traído não, Senhor. Ah, ser vendido como escravo não, Senhor, não. Isso eu não quero. Não. E quantas vezes Deus está dizendo, como é que eu vou cumprir o meu propósito na tua vida? Se você não quer passar por luta, se você não quer passar por tribulação, se você não quer ir aonde eu te mando ir, aleluia, você está lá, mas você está angustiado, você está agoniado, eu te coloco pessoas perto de você para você abençoar a vida delas, mas você enxerga nelas pessoas más e você não quer ali permitir ser um canal de bênção na vida delas. Quantas oportunidades nós perdemos na nossa vida? E depois a gente fica, Deus, e Deus está dizendo, meu filho, eu estou querendo trabalhar na tua vida, mas você não aceita o meu trabalhar. Eu estou querendo usar você, mas você não quer ser usado. Eu estou querendo manifestar o meu poder e a minha glória através de você, mas você não quer brilhar, mas você não quer ser sal, mas você não quer ser luz. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Faraó manda chamar José, José chega, ouve os sonhos de Faraó, dá a interpretação dos sonhos para Faraó, mas agora José tem experiência. Os anos na casa de Potifar e os anos na casa da prisão deram a José experiência. Experiência no que, irmãos? José sabe administrar uma casa. José sabe administrar uma prisão. José sabe lidar com pessoas. José sabe lidar com situações difíceis. Administrando uma casa, ele aprende a cuidar da provisão. Administrando uma prisão, ele consegue lidar com conflitos. Vão chegar anos difíceis no Egito. Vão chegar tempos difíceis no Egito. E precisa de alguém que tenha experiência em administrar uma casa, administrar conflitos e lidar com pessoas. José pode. José não tem medo de cara feia. Um hebreu governar o Egito? Nós não gostamos de hebreu aqui. José sabe lidar com essas situações. José não vai se sentir intimidado por nenhuma cara feia. José não vai se sentir intimidado por nenhuma palavra contrária. José não vai se sentir com medo de administrar o Egito, porque ele sabe, a proporção só vai mudar, mas é a mesma coisa que administrar uma casa. Eu sei administrar uma casa. José sabe lidar com conflitos, porque ele está na prisão, e na prisão vai ter conflito a todo instante. Ele não tem medo, ele não está preocupado com nada. Deus lhe deu experiência. Deus lhe deu experiência. José então pode se apresentar diante do faraó. José pode aconselhar o faraó. E quando o faraó olha para a vida de José, o que o faraó diz? Versículo 38 do capítulo 41. Disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus. O que Faraó vê quando ele olha para José? Esse jovem é cheio do Espírito de Deus. Esse jovem é cheio do Espírito Santo. Esse jovem tem toda a capacidade dos céus. Aquilo que uma faculdade não pode dar, aquilo que essa terra não pode dar, esse jovem tem na vida dele. Algo sobrenatural, algo que o dinheiro não compra, aleluia, algo que a posição não compra, algo que um nobre nascimento não dá, aleluia. José tem algo que essa terra não pode oferecer, e Faraó olha e reconhece, aleluia, esse jovem vai governar o Egito. Ele chama José no versículo 45, Zafenate Paneia. Sabe o que significa Zafenate Paneia? Esse jovem é o Salvador do mundo. Esse jovem é o Salvador do mundo. José é uma figura de Jesus no Antigo Testamento. O que Deus pode fazer com a nossa vida? Nós somos chamados para sermos como Jesus. Jesus disse: basta ao discípulo ser como seu mestre. Quero que você se coloque de pé.